O Alasca não é apenas um estado, é outra dimensão, onde as regras familiares do mundo humano deixam de se aplicar. É uma terra indiferente aos seus planos, à sua experiência e à sua vontade de viver. Pode oferecer as vistas mais inesquecíveis do planeta e, no segundo seguinte, tirar-lhe tudo, apagando a sua própria existência. Esta é a história de um casal que veio aqui em busca de beleza e encontrou algo primitivo e aterrador. Uma história que terminou com um deles desfigurado no gelo e o outro a desaparecer sem deixar rasto. No final de agosto de 2023, Ethan Vance e Maya Lin voaram de Portland, Oregon, para Anchorage. Eram o tipo de casal que se olha com uma ponta de inveja. Ele tinha 26 anos, ela 25. Eram jovens, apaixonados e obcecados pela natureza selvagem. Ethan, um engenheiro de software, era um planeador silencioso e metódico para quem cada caminhada era um jogo de xadrez com a natureza. Maya, artista e fotógrafa, era o seu completo oposto. Vibrante, impulsiva, ela não via a natureza como um desafio, mas como uma inspiração infinita. Eram caminhantes experientes, com dezenas de trilhos concluídos nas montanhas Cascade, mas o Alasca era o seu sonho supremo, a sua peregrinação. Prepararam-se para esta viagem durante mais de um ano. O plano deles era ambicioso, mas, na sua opinião, exequível. Uma caminhada de uma semana por uma das rotas mais pitorescas, mais desafiadoras do Parque Chugach, uma vasta área selvagem adjacente a Anchorage. Planeavam seguir o conhecido trilho de Crow Pass, mas com um desvio para um dos vales laterais menos visitados, para que, como Maya escreveu no seu último post no Instagram, pudessem ouvir o verdadeiro silêncio. Estavam bem equipados, tinham de tudo, desde um comunicador via satélite a spray para ursos e comida para 10 dias, embora a caminhada estivesse planeada para 7. A 1 de setembro, alugaram um SUV, compraram os últimos mantimentos e partiram para o início do trilho. A última pessoa a comunicar com eles foi a irmã de Maya. Ela recebeu uma mensagem curta no comunicador via satélite na noite de 2 de setembro. Continha apenas 3 palavras. Isto é mágico. A geolocalização da mensagem mostrava que estavam a poucos quilômetros do trilho principal, exatamente onde tinham planeado desviar para o vale isolado. Depois disso, o comunicador deles silenciou. No início, ninguém se preocupou. Nas montanhas do Alasca, até os dispositivos via satélite perdem frequentemente o sinal, mas eles deviam sair do trilho a 9 de setembro. Quando não chegaram ao seu destino, no dia 9, nem no dia 10, e o carro alugado permaneceu no parque de estacionamento no início do trilho, o serviço de resgate do parque soou o alarme. A busca começou. Foi uma corrida desesperada contra o tempo. Setembro no Alasca é o início do inverno. O tempo mudava a cada hora. Equipas de busca em terra e helicópteros no ar vasculharam a área onde o casal foi visto pela última vez. Mas o vale para onde tinham entrado era um labirinto complexo de encostas íngremes, matagais densos e rios glaciares. Os dias passaram e a busca não deu resultados. Nada foi encontrado, nenhuma mochila abandonada, nenhuma peça de roupa, nenhuns vestígios de um acampamento. Nada que indicasse um acidente ou um ataque de animal. Ethan e Maya tinham desaparecido. O seu rastro digital terminou com a mensagem de Maya, e o seu rastro físico terminou no parque de estacionamento, no início do trilho. Em meados de setembro, o tempo piorou drasticamente. Caiu neve pesada e úmida, cobrindo rapidamente as montanhas com um manto branco. Novas buscas tornaram-se impossíveis e, mais criticamente, perigosas para os próprios socorristas. Com o coração pesado, a fase ativa da operação foi suspensa até a primavera seguinte. Para as suas famílias no Oregon,
começou um doloroso inverno de incerteza. A versão oficial era que Ethan e Maya foram muito provavelmente vítimas de um acidente, talvez uma queda de uma encosta, arrastados por um rio ou apanhados numa tempestade de neve súbita. O Alasca tinha os levado, como a tantos outros antes deles. Os seus nomes foram adicionados à longa lista daqueles que entraram na natureza selvagem e nunca mais voltaram. Mas ninguém poderia imaginar o segredo terrível e inexplicável, escondido, sob os metros de neve, naquele vale tranquilo e isolado. Um segredo que faria até os investigadores mais experientes questionarem a racionalidade do mundo. 9 meses é uma vida inteira e, ao mesmo tempo, um mero instante. Para as famílias de Ethan e Maya, foram 9 meses de inferno. Primeiro, a esperança desesperada, depois a espera agonizante por notícias dos socorristas, e por fim um inverno longo e rigoroso que enterrou não só as montanhas sob a neve, mas também qualquer fé restante num milagre. A cada dia que passava, percebiam cada vez mais que já não esperavam um resgate, mas apenas notícias da descoberta dos corpos, para terem pelo menos alguma certeza. O inverno no Alasca é uma época em que a natureza cobra o seu preço, e todas as tragédias humanas são postas em pausa até ao primeiro degelo. E então, em meados de junho de 2024, a primavera finalmente chegou às montanhas Chugach. A neve começou a derreter, revelando a terra que guardava um segredo desde setembro passado. Dave McGregor, um guarda do Serviço Nacional de Parques, foi um dos primeiros a aventurar-se nas áreas remotas após o inverno. Tinha perto de 60 anos e passara a maior parte da sua vida nestas montanhas. Era um homem de poucas palavras, habituado à solidão e hábil a ler os sinais deixados pela natureza. Ele não fazia parte da equipa de busca. O seu trabalho era fazer uma verificação de rotina dos trilhos após o inverno, avaliar o risco de avalanches e, de um modo geral, explorar a área. A sua rota levou-o através do mesmo vale onde o rastro do casal de Oregon tinha terminado no ano anterior. Ele caminhava há 3 dias. Havia um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da água a derreter e pelos gritos de uma águia no alto do céu. Dave lembrava-se da busca do ano anterior e, por hábito, olhava em volta, mas não esperava encontrar nada. 9 meses no Alasca é uma eternidade. A natureza aqui, de forma rápida e eficiente, livra-se de tudo o que é supérfluo. Ao abrir caminho através da densa floresta de abetos na encosta de uma ravina profunda, onde uma espessa camada de neve, suja e compactada, ainda permanecia à sombra, notou uma mancha brilhante lá embaixo, algo azul, não natural para esta paisagem. O seu primeiro pensamento foi lixo, um pedaço de lona ou uma tenda deixada por algum turista descuidado. Amaldiçoando em voz baixa, começou a descer cuidadosamente a encosta íngreme, agarrando-se aos ramos. À medida que se aproximava, percebeu que não era apenas um pedaço de tecido. Era um casaco de caminhada de alta tecnologia e não estava vazio. Parte de um corpo humano era visível sob a neve e o gelo. O coração do velho guarda deu um salto. Ele já tinha encontrado corpos antes na sua longa carreira. Sabia o que fazer, sem se aproximar demasiado. Para não perturbar os vestígios, pegou no rádio e chamou a central. Central, aqui é McGregor. Tenho um código 799. Acho que encontrei uma das pessoas desaparecidas no outono passado. Enviem um helicóptero e uma equipa de investigação. Enquanto esperava pela chegada da ajuda, tomou todas as precauções necessárias. Contornou o local para avaliar a situação. O que viu fez com que ele, um homem que parecia já ter visto tudo, sentisse um arrepio. O corpo congelado no gelo pertencia a uma jovem. Era Maya Lin, mas o seu rosto estava mutilado. Não era obra de predadores. As feridas eram demasiado limpas, demasiado precisas. As órbitas dos olhos estavam
vazias. E onde deveria estar a sua boca, havia uma ferida aberta. A sua língua tinha sido cortada pela raiz. Tinha sido feito por mãos humanas, com uma faca afiada. Mas a surpresa mais macabra esperava-o quando começou a examinar a neve ao redor do corpo. Na neve intocada, que o sol ainda não tinha derretido, viu pegadas, marcas claras da mesma bota. Divergiam do corpo em várias direções como raios de sol, mas havia algo terrivelmente errado com elas. As pegadas levavam apenas para longe do corpo. Não havia uma única cadeia de pegadas que levasse até ele. Dave seguiu uma das pegadas. Percorria em linha reta cerca de 20 metros e depois, simplesmente, terminava no meio de um campo de neve plano. Nenhum sinal de que a pessoa se tivesse virado e voltado sobre os seus próprios passos. Nenhum sinais de salto ou luta. Apenas o fim. Era como se quem quer que tivesse deixado estas pegadas tivesse andado 20 metros e desaparecido no ar. Ele verificou as outras pegadas. O mesmo cenário. Dave McGregor sentiu um medo primitivo percorrer-lhe a espinha. Este lugar estava errado. Desafiava todas as leis da lógica. Voltou a pegar no rádio. Central, aqui é McGregor. A sua voz tensa e baixa. Há aditamento à minha chamada. A situação é invulgar. Repito, muito invulgar. Digam aos rapazes para estarem preparados para tudo. Quando um helicóptero da polícia do estado do Alasca pairou sobre a ravina 1 hora depois, ele não se moveu, continuando a olhar para as inexplicáveis pegadas que não levavam a lado nenhum. O mistério do casal desaparecido acabara de se transformar em algo muito mais sombrio e incompreensível. O helicóptero da polícia do estado do Alasca chegou ao local 1 hora após a chamada de Dave McGregor. A bordo estavam 2 investigadores e um médico legista. Quando desceram a ravina, depararam-se com uma cena extraordinária, mesmo para os padrões do Alasca. Profissionais experientes, que já tinham visto de tudo, olhavam em silêncio para o corpo congelado no gelo e para as estranhas marcas radiantes que pareciam zombar das leis da física. A primeira tarefa era preservar as provas, que estavam literalmente a derreter-se diante dos seus olhos. Trabalhando de forma rápida e eficiente, a equipa começou a documentar a cena do crime. Cada vestígio foi cuidadosamente fotografado, medido e coberto com gesso. Usando um scanner 3D portátil, foi criado um modelo digital preciso de toda a ravina, capturando permanentemente esta cena impossível. Os investigadores estavam completamente perplexos. Todas as explicações racionais desmoronavam-se após um exame inicial. Andar para trás sobre os próprios passos em tal terreno teria deixado marcas completamente diferentes. Saltar estava fora de questão. A distância era demasiado grande e as pegadas finais não eram mais profundas que as restantes. A ideia de que alguém pudesse ter descido com cordas, feito as pegadas e subido de volta também não resistia a um escrutínio. Não havia vestígios de cordas ou ramos partidos nas árvores. Parecia que o assassino conseguia voar. Ao mesmo tempo, decorria o trabalho delicado para recuperar o corpo de Maya Lin do gelo. Os peritos forenses tiveram de usar vapor quente e ferramentas especiais para a libertar sem danificar as suas roupas ou o corpo, que poderiam conter microevidências. O processo levou várias horas. Quando o corpo foi finalmente libertado, foi embalado num saco hermético e levado de helicóptero para Anchorage, para o gabinete do médico legista-chefe do Alasca. Os resultados da autópsia, recebidos alguns dias depois, apenas adicionaram mais detalhes sinistros ao caso. A identidade foi confirmada pelos registros dentários. Era Maya Lin. A causa da morte foi provavelmente um traumatismo craniano devido a um golpe na parte de trás da cabeça com um objeto contundente, seguido de morte
por hipotermia. Mas a parte mais chocante do relatório foi a conclusão sobre as mutilações. Os olhos e a língua tinham sido removidos post-mortem. Isto tinha sido feito com precisão quase cirúrgica, usando uma lâmina muito afiada e fina. Não parecia um ato de raiva insana. Pelo contrário, era um ritual frio e metódico. Não foram encontrados sinais de agressão sexual. Enquanto os médicos legistas trabalhavam no corpo, os cientistas forenses no laboratório estudavam as provas da cena do crime. Os moldes de gesso das pegadas mostraram que todas tinham sido deixadas pelo mesmo par de botas, um modelo popular de botas de caminhada caras, tamanho 44 masculino. Era o tamanho de Ethan Vance. Este detalhe levou os investigadores a considerar a possibilidade mais aparente e aterradora. E se Ethan fosse o assassino? A teoria era horrível, mas tinha de ser investigada. Poderia Ethan ter matado Maya, mutilado o seu corpo e depois, de alguma forma, encenado as provas e desaparecido? Parecia improvável do ponto de vista psicológico. Todos os que os conheciam descreviam-nos como um casal perfeitamente harmonioso e apaixonado. Além disso, esta versão não respondia às perguntas principais. Como é que ele fez aquelas pegadas? E, mais importante, para onde foi ele? Se escondeu porque não usou o dinheiro ou os cartões de crédito deles? Se cometeu suicídio, onde estava o seu corpo? Agora que o homicídio de Maya estava confirmado, a busca por Ethan Vance foi retomada com vigor renovado. Mas já não era uma operação de resgate. Investigadores e guardas florestais vasculharam cada centímetro do vale, mas agora procuravam um segundo corpo ou vestígios do assassino. Procuraram em grutas, cabanas de caça abandonadas, qualquer lugar onde um homem se pudesse esconder. Mas, tal como 9 meses antes, não encontraram nada. Ethan Vance tinha se evaporado. No final de junho, a investigação chegou a um beco sem saída. Tinham um corpo, mas nenhuma arma, nenhuma testemunha, nenhum motivo aparente. Tinham um conjunto de pistas que se contradiziam a si mesmas e ao senso comum. O caso do homicídio de Maya Lin e do desaparecimento de Ethan Vance estava a transformar-se no mistério mais estranho e aterrador da história criminal moderna do Alasca. E quando todas as explicações racionais se esgotaram, os investigadores voltaram-se relutantemente para a única constante nesta paisagem selvagem. As poucas pessoas que chamam a estas montanhas o seu lar e que guardam os seus próprios segredos sombrios. Quando os métodos de investigação tradicionais chegaram a um beco sem saída, os detetives começaram a olhar para o que tinham ignorado antes, o fator humano. Num lugar como o Parque Chugach, esse fator é representado por um elenco especial, quase mítico, de pessoas. Não são turistas nem guardas de uniforme, são caçadores, guias, trabalhadores sazonais e eremitas. Homens que vieram para estas montanhas não por uma semana, mas por uma vida inteira. Muitos deles são veteranos de guerra, fugitivos da lei ou simplesmente pessoas quebradas pela civilização. Conhecem cada riacho e cada trilho de animal. Vivem segundo as suas próprias regras não escritas, a mais importante das quais é não se meterem nos assuntos alheios. Para os investigadores de Anchorage, estas pessoas eram como fantasmas. Todos sabiam que existiam, mas ninguém sabia como abordá-las. Agora, a investigação focava-se neles. Os investigadores vasculharam todas as licenças de caça e armadilhas da área dos últimos anos. Compilaram uma lista de cerca de uma dúzia de pessoas cujas propriedades ficavam a 1 ou 2 dias de viagem do vale onde o corpo de Maya foi encontrado. Eram nomes sem rostos, moradas que eram apenas descrições vagas de locais de acampamentos de inverno.
Começou a parte mais desafiadora da investigação: os interrogatórios. Os detetives tinham de chegar a estas pessoas de helicóptero ou veículo todo o terreno. Cada encontro era como uma visita a outra era. Eram recebidos por homens barbudos, de pele curtida pelo tempo e olhos pesados, que olhavam para os distintivos da polícia com um desprezo mal disfarçado. As suas casas eram fortalezas cheias de armas, armadilhas e provisões. Era quase impossível fazê-los falar. Respondiam a todas as perguntas com uma só palavra: não vi, não ouvi, não sei de nada. Estavam protegidos por um código de silêncio e pelos vastos espaços selvagens que serviam como seu melhor álibi. Mas os investigadores foram persistentes. Mostraram-lhes fotos de Ethan e Maya. Perguntaram se alguém tinha visto algo invulgar no início de setembro passado. A maioria apenas abanou a cabeça, mas uma conversa fez os detetives ficarem alerta. Estavam a interrogar um velho caçador chamado Silas, que vivia nestas montanhas há 40 anos. Ele olhou para a foto de Maya durante muito tempo e depois disse, com a sua voz rouca: gente com câmaras. Acham que isto é um jardim zoológico. Não veem o que os observa por detrás das árvores. Os detetives perguntaram o que ele queria dizer. Silas encolheu os ombros. Havia outro por aqui naquela altura. Não era dos nossos. Demasiado silencioso, demasiado observador. Ele disse que, pouco antes do desaparecimento do casal, tinha visto um estranho no vale. Não parecia um turista típico. Não usava roupas garridas. Movia-se silenciosamente e não parecia seguir um trilho, mas sim patrulhar a área. Silas descreveu-o como um homem alto, de meia idade, com olhos frios e vazios. Só o viu uma vez, à distância, mas foi o suficiente para deixar o velho caçador inquieto. Depois do desaparecimento do casal, nunca mais viu o estranho. Esta foi a primeira pista real. Quem era este homem misterioso? Seria um dos eremitas não registrados que viviam ilegalmente no parque? Ou seria um dos guardas ou funcionários oficiais do parque que nem os caçadores locais conheciam? Os investigadores começaram a verificar o pessoal do parque que tinha trabalhado naquele setor em agosto e setembro de 2023 e encontraram algo interessante. Na lista de trabalhadores sazonais contratados para a manutenção de trilhos remotos, estava um homem que se encaixava perfeitamente na descrição de Silas. O seu nome era Frank Coleman. Era um veterano das forças especiais com várias missões no Afeganistão. Depois de deixar o exército, conseguiu um emprego no Serviço Nacional de Parques. Os seus colegas descreveram-no como um especialista em sobrevivência de primeira classe, mas também como uma pessoa completamente introvertida e antissocial. Tinha crises de agressividade incontrolável e preferia trabalhar sozinho nas áreas mais remotas. Ele demitiu-se por vontade própria no final de setembro de 2023, imediatamente após a suspensão da busca pelo casal. Quando os detetives chegaram à sua casa, numa pequena cidade na fronteira com o Canadá, encontraram a casa vazia. Os vizinhos disseram que Frank tinha feito as malas e partido cerca de uma semana antes, dizendo que ia para as montanhas por muito tempo. O seu desaparecimento era demasiado suspeito. Tornou-se o principal suspeito, mas sem o corpo de Ethan, sem uma arma e, mais importante, sem o próprio Coleman. Tudo não passava de uma teoria. Tinham um forte candidato a assassino, mas, tal como Ethan Vance, ele tinha desaparecido no ar. A imensidão do Alasca. A investigação tinha chegado novamente a um beco sem saída. Mas agora esse beco sem saída tinha um nome. O anúncio de Frank Coleman como pessoa de especial interesse, no caso do homicídio de Maya Lin, abalou o Alasca até ao âmago. A sua foto, um rosto com traços duros e olhos vazios, apareceu em todas as notícias.
Parecia que uma pista estava prestes a surgir, que alguém o reconheceria, e o nó começaria a desatar-se. Mas o Alasca sabe como esconder os seus fantasmas. A caça a um homem que era especialista em não ser encontrado estava aberta. A busca por Coleman foi extensa, mas quase imediatamente chegou a um impasse. A sua carrinha foi encontrada abandonada no início de um dos trilhos que levam à imensidão selvagem da Cordilheira de Brooks, no extremo norte do estado. Era como se a tivesse deixado ali de propósito, a provocar as autoridades. As suas pegadas levavam para a natureza e desapareciam. Para uma pessoa comum, isto teria sido uma sentença de morte, mas para Coleman era o seu habitat natural. Ele desvaneceu-se. Não houve provas nem relatos de caçadores ou pilotos de pequenos aviões. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Sem um suspeito principal, o caso começou a esfriar novamente, e mesmo que o conseguissem apanhar, isso não responderia às perguntas mais críticas. Como é que ele conseguiu encenar pistas tão estranhas? Por que é que mutilou o corpo de Maya de uma forma tão ritualística? E, mais importante, o que aconteceu a Ethan Vance? O destino de Ethan tornou-se um segundo mistério, igualmente agonizante. A busca por ele, que continuou durante todo o verão, não deu resultados. Na ausência de factos, surgiram três teorias principais, cada uma delas terrível à sua maneira para a sua família. A primeira, e mais provável, era que Coleman tinha matado ambos. Ele desfez-se de Ethan e escondeu o seu corpo de forma muito mais eficaz do que o de Maya, talvez atirando-o para uma fenda glaciar ou afogando-o num dos lagos profundos. Ele deixou o corpo de Maya na ravina como um sinal sinistro, uma mensagem que só ele podia decifrar. A segunda teoria era que Ethan testemunhou o assassinato de Maya e fugiu em pânico, conseguiu escapar do assassino, mas perdeu-se na imensidão selvagem e, mais tarde, morreu de fome, frio ou devido aos ferimentos. O seu corpo nunca foi encontrado e talvez jamais o seja, naquelas vastidões intermináveis. Havia uma terceira teoria, a mais sombria e aterradora de todas, que os investigadores discutiam apenas em sussurros. E se Ethan não fosse uma vítima? E se Coleman, após encontrar o casal, de alguma forma, através de ameaças ou pressão psicológica, tivesse forçado Ethan a tornar-se seu cúmplice? Essa versão era monstruosa e parecia inconcebível, mas num caso desprovido de qualquer lógica. Até as hipóteses mais absurdas precisavam ser consideradas. Isso poderia explicar por que o corpo de Maya fora deixado à vista, enquanto Ethan desaparecera. Contudo, não passava de uma conjectura, uma tortura para os seus familiares, que não tinham qualquer motivo para acreditar que o filho fosse capaz de tal atrocidade. O tempo passou, o verão deu lugar ao outono, e as montanhas começaram a cobrir-se de neve novamente. Nenhuma nova pista surgiu. Frank Coleman jamais foi encontrado. O corpo de Ethan Vance, tampouco. O caso do assassinato de Maya Lin e do desaparecimento de Ethan Vance foi oficialmente suspenso até que surgissem novas circunstâncias. Passou a integrar a lista dos crimes mais estranhos e insolúveis do Alasca. No fim, tudo o que restou desta história foi o vazio e perguntas por responder. Uma família ficou com a terrível certeza de que a sua filha fora brutalmente assassinada, mas jamais saberiam por quem ou por quê. A outra família foi deixada num limbo eterno, sem saber se deveria lamentar o filho como vítima ou repudiá-lo como cúmplice. O Alasca guardou o seu segredo. As montanhas que Ethan e Maya vieram para conquistar acabaram por consumi-los. E algures naquela imensidão fria e silenciosa, dois fantasmas ainda vagueiam: o do rapaz desaparecido e o do seu esquivo assassino. Apenas a neve sabe a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele vale.
Mas a neve do Alasca sabe como guardar silêncio.